Lu Vasconcelos aqui de Morro Reuter, Vinhos e Artes, Biblioteca Jardim de Livros, Papos de Quinta, Quintou com Live. E daqui a pouco tá entrando o convidado de hoje, super especial, Glauber, bibliotecário de Picada Café. Enquanto isso, ao som de Adriana Calcanhoto, escutando o CD, quem aí curte, já tô mandando o convite pro Glauber, para nossa conversa de hoje. Deve estar pintando na área. Quem gosta de Adriana Calcanhoto diz aí. Aqui. Deixa eu ajeitar aqui para a mãe. O ao vivo, enquanto o Glauber... Isso. Aqui já estamos ao vivo. O ao vivo, enquanto o Glauber... Muito bem, mãe. Tá aí. O Glauber deve estar entrando. Boa noite para quem está aqui, quem vai entrar depois. O Glauber mandou solicitação. Eu aceitei. E o Glauber deve estar entrando. Eu acho que agora vai. Estou aparecendo. Oi, Glauber. Tu não está aparecendo, Glauber. Que coisa doida. Mas tá, então meu áudio está aparecendo. Quem está nos vendo aí, a mãe, Gal, Bruno, vocês estão vendo o Glauber ou só estão me vendo? Vamos esperar a resposta, que tem um delay. Ó, tá aparecendo. Os dois. Obrigada. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, você tá aparecendo assim a metade do rosto só. Não sei se é assim mesmo. Coloca a câmera um pouco mais para cima, de repente. Assim, agora eu tô te vendo. Mas ainda tá cortando um pouquinho. Tá. Quem tá nos vendo, tá vendo nós dois bem? Ouvindo? Essas lives são uns mistérios, né? Eu já fiz uma live inteira sem ver o convidado e na hora de gravar o convidado apareceu. Então, se as pessoas que estão nos assistindo estão enxergando bem, Glauber, eu sugiro que a gente faça a live. Você tá cortada, viu? Você. Assim eu melhorei? Mais um pouquinho, Lu. Mais um pouquinho para cima. Isso? Sim, agora já dá para te ver. Então vocês vão nos dizendo aí se aconteceu alguma coisa que a gente desapareceu, coisa assim. Eu acho estranho, mas vamos... Deixa eu até ver se tem mais algum... Não, eu não tenho para você, nada mais. Para você tá aparecendo por inteiro ali? Sim, sim. Tá aparecendo. Eu acho que agora tá... Isso, agora tá bom. Ó, a Glaucia ali é minha irmã. Tá lá em Salvador. Olha, que legal. A Glaucia. Então tá. Então a tua irmã vai nos dizendo se aconteceu alguma coisa diferente no transcorrer da live, combinado? Pronto. Não, acho que tá tudo ok. Vamos começar. Começando nossa conversa, eu já me apresentei, Lu Vasconcelos, aqui da Vinhos e Artes de Morro Reuter, Biblioteca Jardim de Livros, tomando vinho e conversando com os amigos, que é a proposta do Quintou com Live. Eu tô e hoje com convidado... Oi? Eu tô no chazinho aqui, ó. Um chazinho. O que também é muito bom, né? Faz parte. Um chá. Se der fome, ó, tem morangos também. Se der fome, chique. a gente come moranguinho. Então tá, Glauber. Essa é a live número 8 de 2023. A gente já falou com muitas pessoas. E o Glauber é nosso bibliotecário aqui de Picada Café. Sempre tá na nossa live, né, Glauber? E estávamos planejando há muito tempo esse bate-papo. E agora, como temos uma data especial, resolvemos fazer essa live juntos. Glauber, te passo a palavra. Tu pode te apresentar, por favor? Bom,
então, eu sou bibliotecário aqui do município de Picada Café, e essa live eu acho que veio de uma forma oportuna, né? Porque essa semana eu completei 10 anos de atuação aqui na Biblioteca Pública, e, enfim, 10 anos de coisas que aconteceram, muitos aprendizados, muitos desafios, e provavelmente a gente vai conversar ao longo dessa live um pouco sobre essa trajetória. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 2013, no ano que eu passei no concurso aqui em Picada Café, e desde então estou aqui atuando e com muitos desafios pela frente e muitas coisas legais que aconteceram também. O que é muito bom, né? Os desafios existem na nossa vida, mas acontecem muitas coisas legais também. Com certeza. Mas, Glauber, o Glauber é bibliotecário concursado na cidade vizinha aqui de Morro Reuter, Picada Café, na Biblioteca Pública José Lutzenberg. E eu Isso. queria que tu contasse um pouco para nós, Glauber, da onde tu vens e como é que tu chegou em Picada Café. Bom, vou tentar resumir, porque a narrativa é longa. A história é grande, mas vou tentar dar uma resumida. Bom, eu nasci na cidade de Salvador, na Bahia. Nasci no... Isso, até minha irmã que está ali, ela pode até dizer se é verdade ou não. Mas eu nasci no bairro da Ribeira. E a gente morou em vários bairros em Salvador, assim. E assim, comparando e fazendo um link de como eu cheguei na biblioteconomia, eu sempre comento com as pessoas assim que até mais ou menos os 13 anos eu não era leitor, não gostava muito de ler livros, porque minha vida sempre foi, na infância, sempre foi muito assim de estar brincando na rua, né? E Salvador, a cidade onde eu nasci naquela época, proporcionava isso, né? Eu acho que para toda criança que nasceu nos anos 80, ali teve sua infância mais ou menos nos anos 90, a gente tinha essa coisa, né, de muita brincadeira na rua, muita integração com a gurizada que era vizinha e tal. E minha vida, assim, quando eu lembro de Salvador nessa época, além de lembrar muito da minha irmã, das minhas irmãs e da minha infância, assim, dentro de casa, eu lembro muito da minha relação, assim, com os amigos da rua mesmo. Mas, mesmo assim, sempre quando minha mãe podia, num aniversário ou numa data mais significativa, ela me dava um livro. Tem um deles que eu tenho até hoje aqui, que é o Soprinho. E eu fui ler depois de grande, porque na época eu recebia os presentes, mas, enfim, não lia porque não tinha essa relação ainda. E aí, em um determinado momento ali, a gente se mudou para um bairro que eu não tinha nenhum amigo. E já estava naquela fase da pré-adolescência, né? Enfim, aí eu ficava muito em casa. Essa é a lembrança que eu tenho, de ficar muito em casa nesse bairro que é Pernambués o nome do bairro. E aí eu comecei a olhar, a perceber as coisas que eu tinha para fazer em casa e me deparei com aquelas revistinhas de testemunha de Jeová, sabe? Eu acho que era Despertar, e tem uma outra também, mas eu lembro muito dessa Despertar, que era uma revistinha dos Testemunhas de Jeová. E eu comecei a ler essas revistinhas nessa falta de amigos na rua, né, falta do que fazer, de certa forma, né, pelo menos em questão assim de integração com amizades. E aí eu acho que ali despertou algo em relação ao momento silencioso de você estar sozinho, de você despertar para esse mundo da leitura, né? Que é um mundo muito particular, muito intimista, eu diria assim, que é muito... É você e o livro, né? E ali, né?
o mundo pode se expandir, você pode conhecer muita coisa dessa relação tão solitária, né, com a leitura. E a partir disso, aí eu comecei a ler uma enciclopédia que minha mãe tinha em casa, e eu acho que ali o gosto pela leitura, eu acho que começou assim um pouco pela memória que eu tenho é essa. E aí disso até chegar à biblioteconomia foi uma outra história, porque eu conheci uma gaúcha em Salvador, e você conhece a Daca, e que virou minha companheira na época. E aí eu vim para o Rio Grande do Sul, eu tinha 21 anos, 22, estava para fazer 22, acho, 2003. Aí eu vim para o Rio Grande do Sul e aqui a gente começou a pensar, nossa, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer faculdade? E a minha ideia inicial, quando eu vim para cá, a minha ideia era fazer cinema. Eu era apaixonado, estou apaixonado por cinema, era fazer cinema, estudar cinema e poder contribuir com roteiro, escrevendo roteiros para o cinema. Na época tinha um curso na PUC de roteiro de cinema, mas era muito caro. E aí alguns amigos falaram assim, não, por que você não faz jornalismo? Porque na época o jornalismo na URGS tinha algumas disciplinas da área de cinema. Aí eu comecei a tentar o vestibular, tentei 3 vezes o vestibular para jornalismo e não consegui passar. E aí uma amiga falou assim, nossa, tu está tentando jornalismo, vai ter 2, 3 cadeiras de cinema, eu acho que tu não vai aproveitar bem, né? E naquela época ainda a cena, assim, o cenário para o cinema no Rio Grande do Sul ainda estava começando, assim, os cursos, sabe, o entendimento de que era um conhecimento acadêmico, ainda era muito no início. E ela falou assim, vai ser muito difícil você arrumar um emprego fazendo cinema, que é muito concorrido, né? Ainda não está tão desenvolvido também, enfim. Aí ela falou assim, por que tu não faz biblioteconomia, já que tu gosta de ler, tu gosta de livros e tal. Aí eu fiz para biblioteconomia, e quando eu fiz para biblioteconomia, eu consegui uma média que eu poderia ter passado para jornalismo. Então são essas coisas que acontecem, né? Erro, tentativa, e às vezes eu acho que a vida vai te colocando no teu lugar, de uma forma ou de outra, né? E foi assim que eu cheguei na biblioteconomia. Também não tinha muita ideia como é que era o curso, do conteúdo, e ali eu, né, descobri um mundo, fiquei fascinado, apaixonado, tanto pela qualidade dos professores, né, os professores naquela época, e acredito que hoje ainda também, porque hoje os professores são os meus colegas da época, então acredito que se manteve essa qualidade, assim, porque a gente realmente aquela geração ali foi a geração de ouro da biblioteconomia, porque a gente teve o apoio e o conhecimento de muita gente legal, muita gente boa, né? Então ali realmente eu conheci esse mundo e fui fazendo o curso. Era um pouco difícil porque tinha a questão de você tinha que fazer estágio, né? Tinha que trabalhar. E os estágios em biblioteconomia, a maioria dos que eu mais gostava era durante o dia, durante o período das aulas. Então, eu tive que fazer poucas disciplinas, demorei bastante para terminar o curso, porque o meu foco era justamente ter a experiência profissional na prática, né? Então, em função disso, eu acabei atrasando bastante o curso, que era de 4 anos, eu acabei ficando 6 para 7, quase 7 anos. E aí quando eu me formei, aí eu me formei já passando no concurso e vim para cá.
E tu falou assim da tua escolha e tal, como tu caiu na biblioteconomia. E a pergunta que eu fico pensando assim, 10 anos, né, de Picada Café como bibliotecário concursado. Valeu a pena? A outra pergunta que eu já aproveito e encaixo é: muita gente se pergunta o que faz um bibliotecário. Eu acho que é hora de te apresentar o que faz um bibliotecário. Bom, é claro que valeu a pena, né? Como eu te disse, eu tive nesses 10 anos, né, muitos ganhos, muito aprendizado, muitos desafios. Eu gosto de lugares e de experiências que me desafiem a, a, a crescer como pessoa, como profissional, e eu acho que Picada Café, esses 10 anos, com certeza absoluta, me proporcionou isso. Agora, assim, quando você entra no curso de biblioteconomia, tem muita gente que entra. São vários os motivos que fazem as pessoas entrarem no curso. Poderia citar dois aqui. Que um é a pessoa que gosta muito de leitura, gosta muito de livros e de ler, né? E eu acho que esse foi o meu motivo, assim, eu acho, além da questão da tentativa e erro, né? E como eu te falei, acabou que uma pessoa me deu uma, uma dica, né? Com relação à colocação no mercado de trabalho, que foi super útil naquele momento. E tem aquela pessoa que tem um tino, tem uma, tem uma aptidão para contação de história, né? Só dois exemplos, tem vários exemplos que fazem a pessoa se interessar pela biblioteconomia. Mas nesses dois exemplos, eu digo que, assim, quando a gente entra, a gente acaba descobrindo um universo muito mais amplo dentro dos conhecimentos que a gente adquire no curso, né? Então, assim, o que eu poderia te dizer é que o curso ele habilita você a fazer a gestão de uma unidade de informação, né? No caso, e no meu caso aqui, é uma biblioteca pública, mas existem vários tipos de biblioteca, e para cada tipo de biblioteca você tem que aplicar métodos e fazer uma gestão diferenciada. Mas o que é que eu vou te dizer? Porque, assim, tem muito a ideia de que o bibliotecário é aquela figura que fica ali catalogando, ou atendendo, emprestando e devolvendo livros, mas eu diria que vai muito além disso. Eu diria que tem mais a ver com um corpo de conhecimento que habilita você a organizar, a tornar uma biblioteca atuante dentro daquele tipo de biblioteca e daquele tipo de público que ela atende. E para isso você vai ter várias técnicas, né? Técnicas de conhecimento, estudo de usuário, por exemplo, técnicas de gestão de acervo, né? Que é super bem trabalhado no curso, né? Técnicas de marketing, técnicas de administração, que são conhecimentos que fazem com que a gente organize a biblioteca de uma forma assim mais global e menos no dia a dia, sabe? Que é aquela questão do colar etiquetinha, do fazer, claro, é óbvio que a gente acaba fazendo catalogação também, mas preparar esse trabalho, preparar essa atividade, eu acho que é o papel principal de um bibliotecário. Aí você vai ter várias categorias, tem biblioteca escolar, você tem biblioteca universitária, tem biblioteca especializada. O meu primeiro estágio foi numa biblioteca especializada, totalmente diferente de uma realidade de biblioteca pública, né? Então, ali você tem um outro público, então você tem que conhecer as necessidades desse público, né? Que não é simplesmente o conhecimento do dia a dia, do balcão, né? Do que a pessoa pede no balcão, mas você saber o que tem o potencial de despertar o interesse naquele público específico. Então,
Para cada tipo de biblioteca você vai ter digamos assim, uma frente diferente de atuação, um foco diferenciado. Não sei se eu consegui resumir, mas em resumo, eu acredito que seja uma profissão que tem mais a ver com administração, com gestão de uma unidade de informação. Não sei se eu consegui responder. Sim, eu acredito que sim. Quem está nos ouvindo e vendo pode responder, fazer perguntas e dizer se tiver alguma dúvida sobre o assunto. Eu acredito que sim. Nas nossas lives, nos Quintou com Live e tal, a gente fala muito sobre bibliotecas, muito sobre livros, dicas de livros. E eu não sou bibliotecária, né? Eu não tenho essa formação. E eu sempre já tivemos com a Su, né? E vários do grupo aqui de bibliotecários da Rota Romântica que nos escutam. Eu prezo muito pela formação de vocês, a formação de bibliotecários. E sempre digo que uma biblioteca ela tem que ter um bibliotecário responsável. Que a cara da sua biblioteca é a cara do seu bibliotecário. É ele que vai pensar nos projetos e vai colocar na biblioteca o que ele acredita. A Uhum. importância da profissão bibliotecária. Eu acho que isso a gente tem que focar bastante. Sim, E eu também queria saber quantos só habitantes para complementar tem. uma coisa, Vale. eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho assim, é complexo essa relação do bibliotecário com a biblioteca, porque você pensa assim, por exemplo, vou dar o exemplo da biblioteca pública. A biblioteca pública, ela está inserida num contexto específico de uma comunidade. Cada comunidade é diferente. Questões geográficas, econômicas, questão de mobilidade urbana, de questões da história, da cultura daquele local. Então, assim, você trabalhar numa biblioteca, por exemplo, de Nova Petrópolis, vai ser diferente de você trabalhar numa biblioteca de um município com 5 e pouco mil habitantes, entende? Então, você tem que observar a realidade e ir se adequando e ir direcionando aquele seu trabalho para aquele teu contexto. E tem, além disso, tem a questão de que cada bibliotecário ele tem um perfil diferente, É. entende? Você vê a atuação da Su é completamente diferente da minha, que é diferente da Cláudia, né? Cada um tem um perfil e cada um faz o seu trabalho maravilhosamente bem, mas existe não, porque assim a gente tem a tendência de pensar assim, bibliotecário é sempre dessa forma e vai atuar sempre dessa forma, e a realidade é diferente, porque cada bibliotecário tem aptidões mais específicas em relação a atividades específicas, e cada biblioteca tem a sua forma de atuar, porque ela está muito ligada à comunidade para a qual ela está servindo, né? No caso, o município, ou o estado, ou o grupo universitário, enfim, são realidades complexas que a gente tem que mensurar na hora da gente pensar como é que eu vou atuar nesse local aqui, entende? Eu ia te perguntar quantos habitantes tem cada café, mas tu respondeu 5 mil e alguma coisa? Tá, eu acho que no último censo talvez tenha ultrapassado 5.500, 5.600 habitantes, por aí. Mas Tá batendo um morro praticamente, né? é, e é uma e aí, assim, o dado habitacional não é o único dado que você tem que considerar, né? Se você vai atuar na biblioteca do morro, você tem que observar como é que funciona ali o entorno, onde é que está localizada a biblioteca, que é super importante a localização, né? A configuração socioeconômica, inclusive do entorno dessa biblioteca, o fluxo de gente naquele local, né? Então, são vários os fatores que influenciam a cara que a biblioteca vai ter, né, num determinado contexto. Então,
bibliotecário, eu gosto de pensar assim, e eu acredito que sim, ele conquista o seu público, né? Ele forma os seus leitores, Uhum. se inclui na comunidade, e como porque ler é um desafio, né? Uhum. Sim, e aí você tem que perceber duas coisas. Você tem o usuário potencial e o usuário real. O usuário real é aquele que já vai, já frequenta a biblioteca, já tem uma relação com uma leitura de muito mais proximidade. E aí esse usuário real, ele vai te fornecendo dados. À medida que ele vai usando a biblioteca, ele vai te apontando direcionamentos, né? Ele vai te apontando, ele vai te dando dados de perfil de uso, que são dados importantíssimos. Mas tem uma outra vertente, que são os usuários em potencial, que é assim, quem são as pessoas que poderiam estar lendo e que poderiam ler, que poderiam usar a biblioteca? E como chamar esse público, né? Aí você vai ter que fazer um estudo de usuários, é o que a gente chama de estudo de usuário e estudo de comunidade de usuário. Porque chamar o público para a biblioteca é um desafio. Nós temos horário. Se a biblioteca é pública, ela tem um horário, tem funcionários públicos trabalhando lá, tem uma estrutura, mas não necessariamente significa que aquela biblioteca é ativa, né? Uhum. É um desafio, principalmente porque hoje em dia a gente está competindo com vários outros dispositivos de conteúdo, né? Então a gente está competindo, a gente está tentando trazer para a biblioteca aquela gurizada, por exemplo, só dando um exemplo muito restrito, mas a gente observa que tem um público que está consumindo muito conteúdo no celular, por exemplo, né? E é um público que às vezes tem um potencial muito grande de, de frequentar a biblioteca, de usar o serviço da biblioteca e de se desenvolver a partir da relação com a leitura, da relação com os livros, né? E aí é um desafio, como eu te disse, trabalhar em uma biblioteca pública é um desafio, porque você está competindo com essas distrações dos tempos modernos, né? E não vou dizer que a relação com o livro é uma relação de tempos antigos. Não, é de tempos atuais. Tem muita gente que está lendo, tem muita gente que está consumindo literatura, mas que não está frequentando a biblioteca, né? E esses são também, acredito que são pessoas, usuários em potencial, que E poderia tem, estar utilizando, mas não desculpa, utiliza por algum motivo. e tem a questão do livro digital até, né? O Kindle, ler no Kindle. Quem lê no Kindle não vai Ó- na biblioteca, né? Ótimo, ótimo, mas a biblioteca também poderia é, é, atuar dentro desse universo do digital também. Eu acredito muito nisso. Eu não faço, eu gosto do livro impresso, é, e entendo a importância do material, né, para você estabelecer uma relação até de proximidade, né, e de afeto com aquele objeto, mas eu não excluo a possibilidade de trabalhar com o digital. Ia ser muito interessante se a gente pudesse, se a gente tivesse mais oportunidade para trabalhar com o conteúdo digital, né? Que é válido. Exatamente. A biblioteca de vocês, ela não tem, então, o conteúdo digital. Não tem a Hoje, biblioteca. hoje não, mas é algo que é algo que a gente sempre tá de olho, né? E que na primeira oportunidade da gente trabalhar com esse tipo de ferramenta, com certeza a gente vai trabalhar, porque é super importante também, muito. Com certeza. E falando especificamente da tua biblioteca e da tua prática de trabalho. Já entendemos, então, que foram 10 anos maravilhosos e por mais 10 anos à frente maravilhosos, né?
mas tu poderia contar pra gente, assim, os teus projetos tops desses 10 anos, o que tu vai sem saudades, o que deu certo, o que não deu certo. Eu até tenho um aqui pra te mostrar, ó, Skatistas de Picada Café. Ah, isso aí é legal. Legal. Aham, tipo, vocês, né? E eu Aham. também tenho aqui olha só, do Encontro Bibliotecário, um dos primeiros, que a gente, tu nos apresentou os fanzines, porque eu não conhecia. E Uhum. esse aqui é da Tina Curtis, que ela Ah, veio e fez uma oficina para nós, né? foi bem legal aquele contexto todo, né? Foi ali no início, 2014, como eu te digo, né? É sempre um desafio, porque isso eu não contei ainda, mas a minha trajetória, enquanto eu estava no curso de biblioteconomia, foi sempre em biblioteca especializada e biblioteca universitária. Eu comecei fazendo estágio na biblioteca da Cientec, né, que era a Fundação de Ciência e Tecnologia. Aí depois passaram-se aqueles 2 anos ali e aí você tem que trocar, tem que escolher um outro local para fazer o estágio. Aí eu comecei na Fundação do Ministério Público, na biblioteca da Fundação do Ministério Público. Aí fiquei um tempo ali, aí depois eu fui para a Faculdade de Economia, só para te ter uma noção da minha trajetória temática dentro da biblioteconomia. Aí eu fui para a Faculdade de Economia, depois eu fui para a biblioteca da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, depois eu voltei para a Economia e quando eu estava para me formar, eu estava fazendo a biblioteca da Faculdade de Economia e estava fazendo um estágio curricular na biblioteca da ONU, da URGS. Então, sempre biblioteca especializada, né? Biblioteca especializada e biblioteca universitária. Eu nunca me imaginei numa biblioteca pública, nunca me imaginei numa biblioteca escolar. Mas quando apareceu a oportunidade, eu pensei, não, vamos, né? Já que se abriu essa porta, eu acho que vai ser, inclusive, um lugar onde eu vou aprender muita coisa, né? Diferente, vou adquirir muitos conhecimentos. E aí, quando eu cheguei em 2013, foi no finalzinho de 2013, outubro, porque faz 10 anos agora. No início, na verdade, no final de 2014, a prefeitura me convidou para apresentar os escritores da Feira do Livro daquele ano para os professores. Eu pensei, meu Deus do céu, quem é que conhece mais de literatura infantil do que os próprios professores, né, que estão ali no dia a dia, né, e que já acompanharam vários escritores, né, ao longo desses anos de Feira do Livro, em Picada Café. O que é que eu vou falar que seja diferente? Não vou acrescentar. E eu fiquei super inseguro, né? E aí eu comecei a pegar aquele material, comecei a ver, nossa, mas o que daria para fazer de sugestão de atividade a partir desses escritores desse ano, na Feira do Livro? E numa dessas apresentações, me surgiu a ideia de sugerir que se trabalhasse com fanzines, porque eu já fazia lá em Salvador, eu tocava em banda de rock e na época a gente se comunicava muito por esse tipo de publicação, né, que são os fanzines. E aí eu já tinha essa relação. E o meu TCC, a minha pesquisa foi sobre os fanzines, na minha conclusão de curso na URGS. Então eu vi ali uma oportunidade de repente, já trazer uma coisa que era uma bagagem minha para algo que eu estava caindo de paraquedas ali, eu não sabia, não fazia, estava super inseguro, não sabia como agir ali. Então, numa dessas apresentações, eu falei sobre os fanzines e uma professora, a Carla Presser, ela me convidou para fazer uma oficina de fanzines na escola. Então, a ideia era que eles fizessem os seus trabalhos escolares no formato de fanzine. E aí deu super certo. E nesse meio tempo, eu não lembro bem se foi antes ou depois, ou se foi... Às vezes as coisas acontecem de forma tão simultânea assim que a gente
né? E depois de passar 10 anos, eu também não consigo Sim. lembrar exatamente como é que foi a ordem das coisas. Mas naquela época apareceu também duas meninas, né? A Betina e a Tainá, que uma escrevia e a outra desenhava. E elas foram na biblioteca perguntando se tinha uma oportunidade delas publicarem isso. Aí eu, na hora, eu linkei fanzine. E aí o projeto que se iniciou como uma tarefa, né, ali do mês, achando que ia só acontecer aquele mês, e acabou dando super certo. Enfim, aí estourou e a gente teve uma reportagem da RBS. Nossa, foi muito legal, porque deu muita visibilidade tanto para o município, para a biblioteca pública, para o trabalho de um bibliotecário. Era um programinha que eles chamavam de programete, de 1 minuto, que ficava rodando na RBS nos intervalos dos programas. Muitos, né? Era muitas entradas que tinha assim na programação, então foi algo que, né, enfim, algo que deu super certo, que aconteceu a partir de uma insegurança minha do que fazer ali, né? E, claro, também, né, com o envolvimento das professoras, da escola, que foi super aberto para a ideia, né? Então, funcionou, deu muito certo, deu muita visibilidade. E eu acredito que foi uma das, digamos assim, das bolas dentro que a biblioteca deu ali, que ali já apontava assim, tem uma atividade que tem um grande potencial de dar muita visibilidade para a biblioteca, né? Só que isso depende do entendimento geral, não só do entendimento meu, né? Mas ali já apontava, olha, a biblioteca é relevante, a biblioteca pode fazer atividades e agir de uma forma que dê bastante visibilidade, né? Mas tudo isso depende de uma visão que a gente vai construindo aos poucos, né? Então, assim, a primeira, como você mencionou ali, né, a questão dos fanzines, eu acho que foi a primeira, o primeiro projeto, assim, que deu uma... Esse, por exemplo, dos skatistas, foi um fanzine que a gente produziu com textos deles, que era um grupo, tinha um grupinho aqui, bem legal, assim, de skatistas, bem legal. Eu nem sei, viu, Lu? Eu nem sei se eu tenho um exemplar desse. Ó, viu? A Biblioteca Jardim de Livros tem. Olha só, que legal, que legal. Arquivo, Uhum. acervo. Temos que cuidar bem. Mas, E enfim, aí... falando nas do fanzine e tal, que eu lembro que a gente participou de uma oficina de fanzine com a Tina, no encontro de bibliotecários que tu costumava organizar. Foi tu que começou essa história de unir os bibliotecários da Rota Romântica, né, Glauber? E outra É, coisa que eu também lembro, já vou falar tudo que eu lembro para te mais... passar a falar. eu vou, não digo nem compartilhar, mas eu vou dar mais essa, digamos assim, essa autoria para a Suzana, né? Eu acho que a Ah, Suzana é sim. uma pessoa que, eu acho que foi no encontro, teve uma visita de uma turma da URGS, para conhecer aqui a realidade da nossa biblioteca. E ali eu convidei todos os bibliotecários da Rota Romântica para apresentar a sua biblioteca, para apresentar o seu trabalho nesse encontro. E ali, eu acho que na mesa, foi uma coisa muito assim espontânea. Na mesa, eu acho que a Lu comentou, falou assim, seria muito interessante. Eu acho que ela viu que talvez aquele grupo ali, aqueles bibliotecários nunca tinham se reunido daquela forma, assim, num único encontro. E aí ela viu a oportunidade, olha, porque, né, a gente não faz um grupo, ia ser interessante. Aí surgiu a primeira integração dos bibliotecários da Rota Romântica aqui em Picada Café. Aí fui eu que organizei. E depois teve vários outros. E hoje
já tem pernas próprias, inclusive a Suzana, eu acho que é a mais entusiasta e é a pessoa que mais puxa, assim, né? Quando a gente, quando a gente meio que tá, parece que tá meio que dormindo, ela dá uma acordada e faz a coisa acontecer. Então, eu vou deixar essa autoria mais para a Suzana. Muito bem. E é verdade, porque o que uma biblioteca faz é diferente do que a outra faz. Apesar de vocês todos serem bibliotecários, e eu faço parte, porque tu me convidou na questão da Biblioteca Jardim de Livros, né? Sim, Que é uma biblioteca familiar que começamos lá em casa e que agora está na Vinhos e Artes, que é comunitária, tem livros livres e aceitamos doação. Se você tiver livro em casa que não te faz feliz, a gente sabe como fazê-los voar, enfim. E tu gentilmente nos convidou a participar. A gente participou, apresentou nosso projeto e desde então a gente está participando do grupo de bibliotecários da Rota Romântica. Ó, a Cris está aqui, ó. União Louvável, momentos maravilhosos. E todos os nossos momentos são maravilhosos, né, Cris? Temos que fazer uma live contigo também para te contar os teus projetos. então, Mas, Glauber, sim, a Cris, ela pode não é, falar. a Cris é de Farroupilha, né? Ela Farroupilha. não faz da Rota Romântica, mas ela está sempre presente, sempre atuante, ali sempre compartilhando as experiências também. E muito legal a participação da Cris, né? Muito bacana para te ver que cresceu tanto que a gente alcançou até Farroupilha. É. E a Cris tem projetos maravilhosos lá. Eu já fiz umas lives com as gurias. Ela tem um grupo de adolescentes que se reúne, que eu adoro, porque eles mesmos se autogerem e tomam a biblioteca como sua, né? Que é o que a biblioteca tem que ser, da comunidade. Mas voltando a ti, porque hoje tu és a estrela, né? 10 anos. Eu gostaria que tu falasse para nós, porque eu conheci tua biblioteca, te conheci há muito tempo, quando tu nos convidou para participar do grupo de bibliotecários da Rota Romântica, que desde então a gente participa como Jardim de Livros. Não sendo bibliotecária, isso eu sempre deixo bem claro, porque eu tenho o maior respeito pela profissão de vocês e a gente tem que sempre dizer a importância do bibliotecário que ele se formou para fazer isso. Por isso a gente tem que dar os louvores a ele, né? Mas eu lembro que eu passei um dia contigo na tua biblioteca quando eu fiz uma pós em biblioteconomia. E daí tu me explicaste e eu vi como tu trata a tua biblioteca, como tu age nela. E naquela época, naquele dia e tal, eu conheci aquele projeto da frase no livro, Era no Poemas no Contra-Cheque. E também tinha aquela outra do comércio, livros no comércio, porque tu conseguiu uma parceria com o comércio. E também aquela outra que as crianças que estavam começando a se alfabetizar liam o livro e tu gravava e ela passava nos mercados, no comércio. Eu gostaria que tu explicasse um pouco desses projetos que eu achei encantadores todos. Bom, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou... Vamos no final, vou te deixar tu falar agora. Então, eu tenho um carinho especial e eu acredito que ao longo desses 10 anos, tudo que eu fiz, isso eu falo assim de coração, e eu posso... E por isso que eu defino essa experiência de 10 anos como uma experiência muito cheia de significado, né? Porque quando eu faço algo aqui, eu faço com muito carinho. Eu dou muito daquilo que eu realmente acredito. Então, para cada um desses projetos, eu tenho uma relação assim de afeto muito especial, né? E todos eles me ensinaram alguma coisa a respeito de como eu posso, do que eu posso fazer para atrair esse público, né? Então, só para colocar mais ou menos assim como é que funcionava esses três, o Livros no Comércio era a instalação de pontos de leitura em pontos comerciais. Então, a gente fazia uma parceria com alguns estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que tinha muito fluxo de pessoas, ou aqueles que, embora tivesse pouco fluxo, mas tivesse espera para ser atendido, né? Tivesse aquele momento ali de espera para um atendimento, aí a pessoa olhava para o lado, já tinha uma estantezinha com um acervo bom
é um acervo pensado especialmente para o projeto, né? E, e outra coisa, esse projeto ele dava muita visibilidade para a biblioteca, porque aqui as pessoas trabalham enquanto a biblioteca pública está aberta, está todo mundo trabalhando, todo mundo na escola, né? Então é um desafio essa questão do horário, de adequar os horários de atendimento para quando o público, enfim, esteja disponível para até ir até a biblioteca. Então, quando a gente começou a fazer os pontos de leitura, a gente percebeu que a gente pegava o público que não tinha oportunidade de ir até a biblioteca, porque o comércio fica aberto até 7 horas, alguns abrem no sábado o dia inteiro, alguns abrem aos domingos, né? Então a gente potencializava o nosso potencial assim de alcance, né? E isso funcionou muito bem. E a gente teve que descontinuar por causa da pandemia, né? A pandemia que fez a gente descontinuar esse projeto. Mas enfim, e agora até estou dando spoiler aqui, mas no domingo a gente vai fazer o lançamento de um outro projeto, que é na verdade é um projeto da Associação Cultural, né, que em parceria com a Biblioteca Pública e a Pati também, que é uma das pessoas mais, assim, digamos que tem mais conhecimento com relação à questão histórica e cultural de Picada Café. E esse projeto ele foi selecionado pelo edital do Sicob. Então a gente vai lançar esse projeto agora na Feira do Livro no domingo. Até ficou o convite para vocês, se vocês quiserem conhecer. Mas é um projeto que tem essa cara de ponto de leitura, mas é algo um pouco mais trabalhado. Enfim, aí teve o Poemas no Contra-Cheque, que era Poemas no Contra-Cheque, que era o nome, onde a gente fazia uma parceria também com algumas fábricas e comércio também aqui. E a ideia era a seguinte: esse comércio, fábrica, indústria, imprimia um conteúdo que geralmente era um poema, um trecho de literatura, no verso do contra-cheque dos funcionários. Então, todo mês o funcionário recebia o seu contra-cheque e no verso tinha ali um poema ou uma frase, e esse poema e essa frase tinha a ver com uma data comemorativa de um escritor em específico ou de um tema específico daquele mês, né? Por exemplo, o mês lá do Dia Mundial das Mulheres, a gente imprimia um poema que tinha a ver com esse assunto, enfim. E aí esse projeto durou 3 anos e foi muito legal também, muito, muito bacana, assim. E o outro era qual mesmo? Aquele que as crianças liam, ó, e tu gravavas lá e depois passava no rádio. Eu sei que tinha alguma coisa nesse sentido, eu não tô lembrado do nome do projeto. Sim, esse projeto era uma oficina de prática de leitura que a gente desenvolveu com a Isso. Escola da Joana. É uma escola de ensino fundamental que a gente tem aqui. E aí eram 2 turmas, do segundo e do terceiro ano, e a gente escolheu dois livros do Celso Sisto, 2 livros de um autor. E a gente gravava a história, as crianças gravavam e narrando as cenas que iam aparecendo na história. A gente gravava, editava com um fundo musical, né? Às vezes tinha um barulhinho de chuva, um barulhinho que se chama sonoplastia, né? Que é aquele áudio que faz a ilustração daquilo que tu está ouvindo, né? Daquilo que está se narrando. A gente gravava isso e a ideia era que em um determinado momento do mês os mercados daqui de Picada Café colocassem isso em
em algumas horas, né, colocasse esse conteúdo para rodar no seu mercado. Então era muito interessante que às vezes os pais estavam visitando o mercado e aí ouviam a voz do próprio filho, né? Eles se reconheciam, essa é fulana de tal, né? E isso gerou um engajamento, digamos assim, muito interessante também, muito legal, muito bacana. E como te disse, né? São pequenas coisas que a gente faz com vontade, com carinho, a gente dá aquilo que a gente tem de melhor, que a gente acredita, e o resultado acaba apontando algumas direções, entende? E quando aponta essas direções, a gente tem que pegar essa oportunidade e fazer algo maior. Mas aí, né, é um entendimento generalizado que a gente vai ter que ir construindo ao longo dos anos, né? Mas deu certo. Exatamente. E a gente percebe que, assim, não, a Cris quer te levar para fazer uma oficina de fanzine lá em Farroupilha. Eu acho super show. O Glauber aceita e ele me leva de secretária, né, Glauber? Levo todo mundo. A gente pode ir Vamos toda vamos fazer um encontro com bibliotecários da Rota Romântica em pronto, Farroupilha. Farroupilha. A gente pode fazer até lá em Garibaldi, é perto, né? Cris, É. Garibaldi é perto de Farroupilha, né? A gente faz em Garibaldi, toma um vinho e depois a gente Nossa, daí a gente fica Farroupilha. lá. Daí tem que Cris, durar uma semana. espera a gente aí, Cris. A gente vai fazer isso. E o que a gente percebe no que tu falaste dos teus projetos, eu percebi quando fui na tua biblioteca, é que são coisas simples, mas feitas com amor, com cuidado, com atenção. Uma frase no contra-cheque é muito simples, Muito simples. mas aquilo cativa, né? Ouvir o seu Sim, filho quando eu vou no mercado que está aprendendo, nossa, isso é muito simples, mas é muito, nossa, é muito muito legal. incrível. E é um conteúdo, até que é um conteúdo que a gente armazenou ele no, numa plataforma que eu vou recuperar isso. Porque, assim, até hoje mesmo, é curioso. Hoje mesmo eu estava na academia e vi um casalzinho de guris que era dessa, dessa turminha. Só que eles já estão gigante. Sim. E seria muito interessante eles ouvirem hoje, né? Ia ser muito legal. E aí, e também foi interessante porque a gente convidou dois funcionários da prefeitura, o Lucas e a Verônica, para fazer a apresentação do projeto, a introdução do projeto. Como eles tinham uma voz muito boa, o Lucas é um locutor nato e ficou super legal, porque, enfim, com a edição, com o treino, a gente treinou muito a dicção e a equalização de gravação. Isso tudo gera um envolvimento, e gerou um envolvimento na época com esses funcionários, que foi muito legal. Foi muito legal. Aí a gente foi convidado para dar uma entrevista na Band News FM, Oh, por causa desse projeto, né? Foi muito, muito bacana. Coisas né, que a gente faz, assim, que apontam direções, né? Do que pode ser feito, do que dá certo, né? Só não dá para dizer que nada dá certo. Só não dá para dizer que a biblioteca não tem relevância, né? Tem sim, mas a gente tem que estar atento, né? tem. A gente tem que dar relevância a ela, dando sua importância, tanto para o profissional bibliotecário quanto para a biblioteca, né? Porque é Com certeza. muito fácil dela cair no esquecimento, por questões políticas, por questões locais, dinheiro, dotação orçamentária. E se a gente não tornar a nossa biblioteca importante e interessante, ninguém mais vai tornar. É verdade. Aí você vê, né? Desses 3 projetos que a gente mencionou, o único projeto que realmente precisou de investimento foi o Livros no Comércio, porque tinha a questão do mobiliário, né? Mas era algo assim simples, com pouco dinheiro, né? Os outros todos não precisou de nada. Claro, né? Aí você vai ter
por exemplo, o transporte dos alunos que iam até a biblioteca para a gente fazer a gravação, né? Isso já é do cotidiano, isso já é do nosso, da nossa atividade comum, né? Então, não era algo que realmente não gerava nenhum tipo de investimento, digamos assim. Mas eu acho que é interessante também quando a gente consegue fazer algo sem prescindir do investimento assim financeiro assim mais direto, né? De orçamento que a gente sabe que é apertado, né? Apertado para todos os municípios e tem muitas prioridades e às vezes a gente tem que esperar um certo grupo de prioridades de uma administração ser, né, resolvidos ali, para depois a gente ver se tem uma oportunidade para a gente encaixar algo. Mas tem que ter, digamos assim, um pouco. E isso eu acho que a Su, quando eu comecei a trabalhar aqui, ela sempre. Eu acho que foi dela que eu ouvi isso. Que é assim: você tem que ter jogo de cintura, tem que ter um pouco de paciência e ter. E saber o que você quer. Se você sabe o que você quer, as coisas vão acontecer, entende? E E você vai ser é aquela, reconhecido de alguma forma. é aquela história que a gente já comentou, tem que ter parceria, né? Tem parceria da comunidade, do comércio, dos empresários, saber onde tu pode pedir alguma E coisa, onde tu vai ganhar. Tem que ir jogando. isso, a gente teve quatro, não sei, uns 4 anos atrás, 3 anos, 2018 talvez, a gente fazia uma contação de história que era o seguinte: a gente convidava uma pessoa, um representante do comércio, que são pessoas que eles veem todos os dias, né, no cotidiano. A gente convidava essa pessoa para contar uma história. Olha que legal! Né? Então, o que aconteceu? Eles ouviam essa história e era uma surpresa, porque eles acabavam vendo uma pessoa que eles têm contato no cotidiano e eles viam ali na biblioteca. E depois, quando eles frequentavam esse comércio, eles lembravam: nossa, você foi aquela pessoa que estava lá, que contou a historinha para gente, né? E nesse projeto, a gente teve uma participação também das farmácias na época, que a gente conseguiu um vale presente, um vale compras, para compensar essas outras pessoas que a gente convidava para fazer a contação de história, né, como uma contrapartida. Então, foi algo assim que envolveu e nossos projetos têm essa cara, né, de envolver pessoas, de mobilizar pessoas assim numa atividade, né? Eu acho que é bem legal, foi bem interessante também. E, claro, além da gente ter essa questão da dotação orçamentária, a gente torna a comunidade dona da biblioteca também, né? Ela se sente parte, porque ela está dando o comércio, a pessoa ela está dando o que ela tem para dar nesse momento, que também não é um monte, não é é um pouquinho que ela dá pro tanto que ela ganha também. Sim, com certeza, com certeza. Porque aqui em Picada Café eu vejo que as pessoas já têm uma ligação forte assim com as manifestações culturais da cidade, né? De ajudar, né? De acompanhar, de estar próximo, né? Então é uma oportunidade, né? Você vê que tem essa relação de proximidade e você pega isso como uma uma oportunidade, né? Um foco que você pode dar para o seu trabalho, né? Que funciona, porque a gente vê que funciona com outros aparelhos culturais, entende? Então pode funcionar para a biblioteca também. Exatamente. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo se transforma. E a tua irmã comentou que isso é uma das vantagens de estar numa cidade pequena, né? As pessoas se conhecem e são parceiras de projeto. Também é verdade, né? É, sim, com certeza. A gente, a gente acaba conhecendo todo mundo, né?
ou todo mundo nos conhece também, né? E aí é interessante porque qualquer coisa que você vai fazer vai ter um impacto muito grande, assim, sabe? Porque você está fazendo para um grupo mais reduzido, né? Uma população de 5.000 habitantes, quase 6.000 habitantes, é uma população muito intimista, né? Muito próxima, é como se fosse uma casa. E isso é interessante, assim, da configuração daqui, né? De Picada Café. Glauber, o nosso bate-papo tá ótimo. Nós vamos fazer a live 2, 3, 4, porque eu tenho certeza Ah, que tem muitas histórias muito legais para te contar desses 10 anos, né? Mas nós já vamos para os nossos minutos finais. bom, já que a gente tá, é uma live comemorativa, para mim é super comemorativa, né? Eu tinha te, eu tinha, parabéns para todos nós, mas eu tinha te comentado que minha vida foi sempre definida a partir dos números 3. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Os anos que É, tem no final 3 são sempre anos muito significativos para mim. E até a minha irmã está ali. Eu já comentei isso com ela também. Ela pode até dizer se é verdade ou não. Em 93, a gente se mudou para um lugar que foi o lugar onde eu fui durante a minha infância, foi o lugar que eu fui mais feliz na minha vida. O melhor lugar que eu já morei em Salvador. Em 2003, eu conheci a DACA e vim morar no Rio Grande do Sul. Em 2013, eu me formei na URGS e vim morar em Picada Café. E agora eu vejo também como se estivesse fechando um ciclo, de certa forma, que aponta para novas direções, né? Aponta para novas formas de lidar com a vida, de se colocar na sua profissão, de se colocar no seu ambiente de trabalho, na sua vida de forma global, assim. Então, eu acho que, além de ser uma data super importante para mim e comemorativa, é uma data que, enfim, está se fechando 10 anos também. Quando fecha um número redondo, assim, é sempre uma oportunidade para a gente fazer um balanço do que deu certo, do que não deu certo, do que a gente pode melhorar, do que a gente pode colocar como objetivo para daqui em diante. Mas, enfim, eu estou dizendo isso tudo só para dizer que eu fui muito feliz durante esses 10 anos. Eu conheci pessoas maravilhosas aqui, né? E pessoas que me ensinaram muito, né? Eu aprendi muito com muita gente aqui, muita gente boa, né? Senti que eu estava chegando num lugar que foi, de certa forma, receptivo, apesar de ser um lugar pequeno. E um lugar pequeno tem esse problema de ser mais fechado para quem vem de fora, mas colocando na balança, eu acho que deu tudo certo. Deu tudo certo, eu só tenho que agradecer, né, por ter tido essa oportunidade de estar aqui e de colocar aquilo que eu acredito, né, aquilo que eu tenho paixão de fazer. E é isso. Eu acho que fazendo um balanço assim de 10 anos, eu acho que valeu muito a pena e vai continuar valendo. Muito obrigada, Glauber, por o bate-papo de quinta, quintou com live. Tá? A nossa Ó, oitava live do ano e foi assim maravilhosa. É bom te ver assim, bom te ouvir, escutar sobre esses teus 10 anos e um pouquinho dos teus projetos, né, que tu faz em Picada Café e desenvolve. E já digo que falar com o bibliotecário é o máximo, né? Eu já disse que na próxima encarnação eu quero ser bibliotecária. Eu falei pra Su na live dela, continuo tendo essa ideia. Na próxima por que serei. não nessa? Quero fazer uma live com a Cris também, ó, tá na lista. Vamos fazer. E eu vou finalizar, Lu, além de agradecer a oportunidade para você também, convidando todos vocês para a nossa Feira do Livro. Tem uma programação linda
que foi feita com muito carinho pela Secretaria de Educação, a nossa secretaria, a nossa prefeitura aqui. Vai ter teatro, vai ter apresentação de autores, vai ter apresentação de autores locais também. Enfim, tem uma programação super bem trabalhada e vai ser um final de semana, se Deus quiser, vai ser um final de semana de tempo ótimo. E venham conhecer a nossa Feira do Livro e venham conhecer nosso município, tá? E é isso. Um beijão para vocês todos, Glauber, toda a comunidade só ali uma de coisa, que dias vão ser a Feira do Livro de vocês? a feira, algumas programações, algumas atividades já estão acontecendo, mas o foco mesmo é no próximo final de semana, nesse agora, nesse sábado agora, sábado e domingo, né? A programação mais voltada para o público pro público externo é no final de semana. E outra coisa Ótimo, ótima oportunidade de visitar a Serra Gaúcha, conhecer cada café. A feira é onde? No parque? é no Parque Histórico Jorge Kuhn. É no nosso parque principal aqui, nosso parque histórico. Tem um cartão postal super bonito, venham para conhecer, venham para tirar fotos ali, tá super bonito o parque. E outra coisa também que eu queria comentar, até se a Cris está ali, né? Eu estou vendo Tá que a aqui. Cris está ali. A gente vai ter que organizar esse encontro dos bibliotecários da Rota Romântica, junto com a Cris. Oi? Junto com a Cris, a gente vai ter que organizar esse encontro. Assim, vamos cobrar da Cris. Vamos Vai ter que cobrar ser. dela. Pode Vai ter que ser. deixar. Muito obrigada, obrigada por que nos assistiu. Vai ficar feito. Isso eu preciso dizer. Cris disse feito. Vamos tomar vinho em família. Obrigada, Glauber, Obrigado. pela parceria de sempre. Obrigada por nos convidar e deixar nós participar das reuniões e dos encontros das bibliotecas da Rota Romântica. Como eu sempre digo, não sou bibliotecária, mas temos a nossa biblioteca comunitária aqui na Vinhos e Artes. Obrigada, Cris. Obrigada a quem está aí nos vendo. Vai ficar gravado, portanto, você vai ter a oportunidade de ver. Faça sua pergunta, diga se gostou, curta, compartilha. Porque é importante, a gente está falando de livros, falando de cultura, né, Glauber? Que a gente divulgue o que goste. E essas lives de quinta são democráticas. É para falar com os amigos do que eles gostam e fazem bem. E hoje foi uma live extremamente festiva, porque eu falei com um grande amigo, Glauber, sobre livros, bibliotecas, que é o que nós gostamos e amamos, e do que tu faz muito bem, que é a tua profissão de bibliotecário. Obrigada novamente, Glauber. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.